Dando sequência à série Psicanálise na Empresa, o nosso tema de hoje é processo diagnóstico para micro e pequena empresa. A gente tem que começar uma intervenção para que a gente possa ter, a partir do princípio do diagnóstico, o que fazer com esta consultoria, com esta assessoria dentro do setor de gestão de pessoas da empresa. Então, neste processo, que é de pequenas e microempresas, todos podem ser sim entrevistados no tete-a-tete. Então, o primeiro passo é fazer uma entrevista aberta com um direcionamento temático, sim, mas aberta na forma de entrevistar cada colaborador. E é possível, pelo quantitativo de pessoas, entrevistar a todos e todas. O cuidado que nós temos que ter é que o levantamento temático e as preposições pela qual vai se iniciar o diagnóstico, a direção tem que pautar. Nós temos que dialogar com os cabeças de chave da empresa para definirmos o que eles pretendem com o diagnóstico, para aí sim montarmos este processo de entrevista aberta, porém com essa direção de condução a partir do propósito da direção. E temos que ter a garantia dos diretores de que o que vai ser levantado será assumido enquanto depois procedimento de ação, ou na forma de intervenção logística, ou na forma de intervenção também de treinamento, de capacitação, conforme as defasagens que forem apontadas. É muito importante, então, na montagem disso, envolver o pessoal da área de gestão. Mesmo que a empresa ainda não tenha essa nominação de gestão estratégica como setor, ou que esteja no departamento pessoal, é importante já ir trazendo pessoas desse setor para que depois possa evoluir num setor de gestão e não apenas de departamento pessoal ou de RH. Muitas microempresas e muitas pequenas empresas se apresentam nesta condição antiga, né? Então aqui é importante a participação da direção, do setor de gestão, na formatação que estiver, pensando nas preposições para que se possa atingir a todos e todas. Sendo uma microempresa, uma pequena empresa, é possível esse contato pessoal, esta entrevista pessoal. E no processo de entrevista, aí tem uma derivação, algumas derivações que é preciso ficar atento. Após então identificar com a direção os propósitos desse diagnóstico do tete-a-tete, apresentar isso para todos os colaboradores no encontro, apresentar o projeto, o motivo do projeto, para que as pessoas possam saber o que está acontecendo e para onde vai ser conduzido esse processo. E a equipe que vai fazer a entrevista da consultoria, principalmente nesse enfoque que eu estou apresentando aqui, que a psicanálise vai preconizar na empresa, que é, lógico, a partir do meu referencial, tá, gente? Porque pode ser que você não vai achar essa demanda dentro de teorias da psicanálise. Aí a gente está usando instrumentos teóricos e técnicos para dentro da organização, para dentro das empresas. Então é importante também apresentar a equipe e dizendo com todas as letras do sigilo que isto remete o processo de entrevista. E esta entrevista é bom que seja feita por profissionais da equipe de consultoria que não farão parte do cotidiano da empresa no dia a dia, na convivência, para que não ficar aquele sentimento persecutório de leve trás, de que aquilo que está sendo dito vai ser levado para alguém, ou para o superior, ou para o dono da empresa, ou coisa desse tipo. Então, a garantia do sigilo total. E, se possível, quem vai fazer as entrevistas saber manusear o processo de entrevista aberta, mesmo que tenha a direção temática do que se procura investigar. Mas aí, esta entrevista aberta é muito próximo do que nós que manuseamos a técnica e a teoria da psicanálise podemos fazer. É diferente de uma escuta livre, no sentido de livre associação, que a psicanálise preconiza numa clínica, por exemplo, não é isso. Mas é uma entrevista aberta. E esta entrevista tem que começar a partir dos de cima. Então, já que vai se entrevistar todos por ser microempresa e pequena empresa, começar de cima para baixo. Porque é complicado o colaborador perceber que começa a ser entrevistado a partir deles, lá de baixo, dos cargos ali mais operacionais,
para se chegar só depois à diretoria. Não, é muito importante que isso esteja claro e que aconteça. E se houver pessoas na diretoria que recusam a fazer isso, já é sinal de que esse projeto não vai dar certo, que lá na frente vai ser barrado de alguma forma. Depois, aí nós temos a sistematização desse processo através de uma leitura dessas pesquisas, né, dessas entrevistas, através de uma análise do discurso. E aí tem que ter esse manuseio de ir catalogando os principais fatores que aparecem numa entrevista aberta para transformar isso em dados de análise de discurso, onde vai se observar aquilo que é mais dito, aquilo que é mais recorrente, aquilo que é mais gritante e que está sendo verbalizado pelos colaboradores. Como este processo de entrevista individual requer tempo, porque tem que ser feito de uma forma que as pessoas não possam parar suas atividades, então tem que ter todo um jogo de cintura dentro da conjuntura da empresa, onde o colaborador possa fazer uma entrevista livre, com tempo para isso, porque ela não é tão rápida assim, vamos dizer em torno de 1 hora, ou até 1 hora e meia, você consegue fazer essa conversa, porque tem um direcionamento, mas a forma de fazer esse direcionamento, ela é aberta na forma de coletar as informações. Depois que você cruza todas essas informações, que você sistematiza essa análise de discurso, aí sim você tem que apresentar essa condição para o coletivo. Assim como houve uma reunião, um encontro para apresentar o projeto, e o que seria feito nessas entrevistas, inclusive delimitando a questão do sigilo, é importante ser apresentado isso com todos e todas, no sentido de ter direção e, ao mesmo tempo, todos os colaboradores, para que esta leitura seja entendida a partir da análise do profissional psicólogo que vai manusear essas entrevistas, ou do coordenador deste processo de consultoria, e, ao mesmo tempo, nesta apresentação dos resultados, apresentar as propostas que emergiram a partir daí, e pontuar o que pode ser encaminhado a partir desse diagnóstico de evoluções no campo da logística da empresa, de sistematização de forma de trabalho na empresa e também de defasagens que precisam ser potencializadas para os colaboradores ou de coisas que foram ditas por todos os colaboradores que precisam ser melhoradas para a condição e melhoria do trabalho e de vida dos colaboradores da empresa. Então, tá vendo, gente? É uma primeira etapa de entrada, mas que se ela não for feita com muito zelo e com muita atenção e respeitando alguns detalhes, todos participando, onde os colaboradores se sintam implicados nesse comprometimento da direção, sabendo que isso vai dar continuidade. Porque se os colaboradores suspeitam que ali existe uma percepção de tentar localizar bode expiatório, de tentar fazer fofocas, e de que esses profissionais que vão manusear esse elemento, né, este instrumento de trabalho, de gestão, não forem profissionais que apresentem uma idoneidade, uma seriedade no que estão fazendo, até apresentando para os colaboradores que qualquer tipo de informação que se vaza, isso requer também denúncia ao Conselho Regional de Psicologia, por isso que no vídeo anterior nós falamos da importância de ser um profissional devidamente registrado numa categoria, né, numa conselho de classe, por causa disso, porque vai remeter a sigilos. Mas quando isso é feito de forma participativa, os colaboradores gostam, tá, gente? A minha experiência é muito positiva nesse sentido, mas tem que ter um tato, um manuseio de técnica, de teoria e, ao mesmo tempo, de condicionalidade ética. A ética do respeito mútuo ali entre os colaboradores. Então, nesse sentido, tanto a diretoria como os colaboradores, todos eles independentes, fazem parte do mesmo núcleo de desejo de construir um ambiente de trabalho saudável e uma empresa que possa dar resultado a partir dos seus colaboradores. Então, os colaboradores passam a ter ênfase, passam a ser respeitados e não simplesmente o resultado em si, né? A derivação do trabalho do colaborador que tem mais valor, que seria, por exemplo, o lucro, como nós já falamos também em outros vídeos, né, sobre essa temática. Então aqui, desde o processo diagnóstico até a apresentação dos resultados e a preposição do que fazer, é uma primeira etapa de entrada, mas sempre voltado para o setor pessoal, para o setor de RH, ou se já se tem o departamento de gestão estratégica de pessoas, para que isso passe a ser parte da cultura da empresa. Então uma consultoria externa, ela vem apenas para dar um mapeamento e um referencial de como a empresa pode se constituir nesse hábito de organização com as pessoas.
Então fica aqui essa dica desse vídeo de hoje, aguardando vocês agora para as próximas sequências do tema psicanálise na empresa. Espero que a gente possa estar estabelecendo um diálogo que você esteja entendendo, tanto como colaborador, como também proprietário, diretor de empresa, ou coordenador de área, ou gestor e assim por diante, para que a gente possa ter também uma referência para que possamos dialogar. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente para a gente continuar esse diálogo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.